É muito bom ter a sua presença, sua participação conosco nessa jornada de saúde emocional. Eu espero que você encontre rapidamente aqui aquilo que você veio buscar: paz, descanso e, acima de tudo, significado para a sua vida. Você está cansado? A Bíblia pode te ajudar. Eu sei muito bem o que significa ter uma mente cansada. Digo isso infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, porque eu vou poder te ajudar. Eu descobri recentemente que eu tenho autismo nível 1, transtorno obsessivo compulsivo, eu já sabia, tiques nervosos, meu sono não é regular e mais recentemente descobri que eu tenho também um TDAH altíssimo. Então eu sei muito bem o que é ter a mente cansada. Mas eu também sei o que a Bíblia pode fazer por alguém como eu, mesmo que eu não negue jamais a importância de um bom tratamento psicoterápico e de um bom tratamento medicamentoso. Por experiência, eu acredito que toda pessoa que experimentar as orientações bíblicas para lidar com o cansaço e o estresse, essa pessoa poderá fazer a mesma afirmação incrível que o apóstolo Paulo fez em 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9. E o que ele diz naquele texto? Olha o que ele diz. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E eu lhe pergunto, você gostaria de ter a capacidade e os recursos que o apóstolo Paulo tinha para fazer esta afirmação tão forte? Pois a Bíblia apresenta orientações práticas e muito eficazes para resolvermos o nosso problema com o cansaço e o estresse. E obviamente que a Bíblia pode sim nos conduzir a um nível de confiança como o do apóstolo Paulo, ao ponto de dizer, eu estou abatido, mas não destruído. Vou dar algumas dicas bíblicas para você. Eu peço que você preste muita atenção e depois eu gostaria que aqui nos comentários você me dissesse o seguinte: qual dessas dicas mais chamou a sua atenção? Qual delas está mais de acordo com a sua necessidade? Quero que você coloque dica 1, dica 2, dica 3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Primeira dica para você lidar com o cansaço. Confie em Deus. Vou ler aqui para você um texto, na verdade vamos ler vários versos aqui ao longo desses minutos, mas Isaías capítulo 26, verso 13 diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esse texto diz que a confiança em Deus é uma das bases para a paz e, consequentemente, para o descanso. Você e eu fomos criados com uma necessidade de adorarmos algo ou alguém acima de nós. A existência de muitas religiões nas mais diversas culturas, prova que o ser humano tem uma necessidade inata de adorar algo ou alguém. Obviamente que isso precisa ser direcionado corretamente. E aí você, possivelmente, talvez seja uma pessoa que creia no pluralismo religioso, você pode pensar o seguinte: mas Leandro, todos os caminhos conduzem a Deus. Na verdade, eu queria convidar você, mesmo que eu não vá tratar deste assunto agora, eu convido a você a permitir que a religião de Cristo direcione essa sua necessidade intrínseca de adorar algo ou alguém. É minha sugestão que eu dou para você neste momento. Então, confiar em Deus tem a capacidade de produzir paz e descanso, tanto mental quanto descanso físico. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Segunda dica, além de confiar em Deus, você tem que buscar a Deus. Não adianta você apenas crer na existência de Deus e não manter um relacionamento com Ele.
Seria a mesma coisa que você ter, vou dar aqui uma simples ilustração, você tem um medicamento que pode ajudar a aliviar o seu sintoma, mas você apenas olha para aquele medicamento em cima da sua estante e você não usa. Da mesma forma, se você crê em Deus, até confia nele, mas você não busca, você não está usufruindo do melhor de todos os remédios e medicamentos para a sua vida, de estresse e vida de cansaço. E Naum, capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então você precisa se refugiar em Deus para que ele possa se tornar para você uma fortaleza no dia da angústia. Então não apenas creia em Deus, busque a Deus. Assim como deixar um medicamento na estante e não usá-lo não vai resolver a sua situação, os seus sintomas, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 sem lê-la diariamente não vai resolver o seu problema. A Bíblia, Deus não são amuletos da sorte. Você precisa manter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Terceira dica bíblica para você lidar com o cansaço e com o estresse. Aprenda a esperar em Deus. Eu sei como é difícil esperar, especialmente quando nós temos grandes expectativas para realizarmos certos sonhos e certos projetos. Mas nós precisamos aprender a esperar. Aprender a esperar também faz parte de uma mente que desfruta da paz e isso vai se refletir no seu corpo. Isaías 40, versos 29 a 31, fala da importância de esperar em Deus para termos saúde. Quer ver? Isaías 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse texto diz claramente que quando aprendemos a esperar em Deus, o nosso organismo reage de uma forma tão impressionante que nós teremos mais vigor, inclusive para praticarmos uma atividade física. Eu vou lhe contar uma história muito interessante. Logo que eu me tornei um cristão com 17 anos, eu fazia testes para jogar num clube de segunda divisão do futebol gaúcho. Depois eu não segui adiante, por vários motivos, eu queria ter uma vida ali, naquele momento, mais dedicada a Deus. Não estou dizendo que alguém no esporte não possa fazer isso, mas no meu contexto, eu senti que Deus me chamou para uma outra coisa. E eu experimentei ler esse versículo de Isaías 40, 29 a 31 e colocá-lo em prática. Sabe o que aconteceu? Eu percebi que sempre que eu lia este versículo e confiava em Deus e esperava em Deus, o meu desempenho na prática do futebol era muito melhor. Eu pude conferir na minha própria vida que confiar em Deus e esperar e pedir a Ele, Senhor, me dá energia, pois Ele te dá. Ele faz alguma coisa nas suas conexões neurais, no seu organismo, que vai fazer com que você tenha mais vitalidade. Então você tem que ter fé nesse texto de Isaías 40, 29 a 31. Então eu faço esse desafio. Além de esperar em Deus assim, Senhor, o Senhor prometeu em Isaías 40, 29 a 31, que se eu esperar no Senhor, eu vou ter mais energia. Então eu quero que o Senhor cumpra isso na minha vida. Peça isso, experimente esperar nele e depois você me conta o resultado. Quarta dica, para você descansar em Deus. Recite as noites número 6, 24 a 26. Por que eu estou te dizendo isso? Número 6, 24 a 26 é um texto que eu já memorizei que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Por que eu recito esse texto?
Esse texto é uma bênção que Deus pediu para que Moisés recitasse para o povo de Israel. E eu, amigos, por causa de algumas das minhas questões emocionais que eu mencionei para vocês, eu tinha um período da minha vida que eu tinha muita preocupação de que algo ruim acontecesse com as minhas filhas à noite. Mesmo estando devidamente medicado, mesmo fazendo psicoterapia, tinha alguma coisa ainda que me atrapalhava de ter uma boa noite de sono, porque eu imaginava naquele meu pensamento distorcido, não era falta de fé, era uma distorção de pensamento, que alguém poderia entrar pela janela, sequestrar alguma filha minha e levar embora. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei todas as noites, enquanto as minhas filhas estão dormindo, a recitar esse texto, desejando a bênção de número 6, 24 a 26 para elas. Sabe o que aconteceu, amigos? Eu vou contar isso para vocês e falo aqui de coração. Esse texto, com o passar do tempo, me ajudou a vencer aquele padrão de pensamento distorcido. Hoje eu não tenho mais esse problema. Eu ainda recito a bênção de número 6, 24 a 26 para as minhas filhas, mas eu não o faço mais para me sentir melhor e seguro. Eu faço porque agora eu estou numa comunhão com Deus, entregando a vida das minhas filhas a Ele, porque esse texto me ajudou já a resolver esse problema de distorção mental, de distorção de pensamentos. O que eu quero dizer para você? Oração leva a confiança leva à paz, a paz leva ao descanso emocional, e grava isso aqui, o descanso emocional se reflete em descanso físico. Então você percebe, há uma jornada até o descanso físico. E se você começar essa jornada no âmbito espiritual, e se você tiver algum transtorno, assim como eu, e unir a jornada espiritual com o tratamento psicoterápico e com um devido tratamento medicamentoso, você vai ter grande sucesso e grandes melhoras. Quinta dica: lembre-se de Deus enquanto estiver na cama. Você já tinha lido isso na Bíblia? Pois a Bíblia diz que um dos segredos da saúde mental e emocional, um dos segredos do descanso físico, é você lembrar de Deus enquanto você está deitado, e isso realmente funciona. Salmo 63, versos 6 e 7. Olha o que esse texto diz. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Você tem que se acostumar a dormir tendo como um dos seus últimos pensamentos o Criador. Isso relaxa e descansa muito a mente. Você não deve dormir pensando na sua rotina, em como foi, no seu dia a dia estressante, em como foi, e nem no que você tem que fazer amanhã. Óbvio, você tem que deixar tudo isso programado, e como a doutora Rosana nos explicou, a rotina é muito importante. Mas os seus últimos pensamentos têm que dissociar em você do seu estresse do dia a dia. Os seus últimos pensamentos devem conectar você à fonte de todo descanso, de toda a paz e de todo o propósito que você encontra na sua vida. Então, enquanto estiver deitado, procura não pensar no que você tem a fazer amanhã. Lista o que você tem a fazer amanhã antes de deitar, para que isso saia da sua mente. Mas procure fazer com que os seus últimos pensamentos sejam em Deus, porque existe algo de sobrenatural e que faz parte do nosso organismo também. Como temos a tendência a buscarmos, a adorarmos algo ou alguém acima de nós, quando entramos em contato com Deus, o nosso cérebro vai compreender que nós estamos mais seguros e que podemos agora relaxar e descansar. Então lembre-se de Deus enquanto estiver na cama. Sexta dica: dialogue com Deus em oração. Parece bater na mesma tecla,
mas eu acredito que nós precisamos aprender a conversarmos com Deus em oração. Por que eu coloquei esse termo aqui, dialogar? Porque você tem que aprender a falar com Deus como se você estivesse conversando com seu melhor amigo. Eu, particularmente, eu não gosto de frescura com Deus. Tem momentos que eu chamo a Deus de Senhor, tem momentos que eu chamo a Deus de você, tem momentos que eu quero falar com Deus o Pai, tem momentos que eu oro para o Espírito Santo e tem momentos que eu oro para Jesus. E eu não tenho frescura com Deus. E eu percebi uma coisa, meu amigo que me acompanha agora. Quanto menos frescura tivermos com Deus, mais estamos dando a Ele a oportunidade de nos transformar e de nos mudar. Quanto mais sinceros somos com Deus em relação ao que pensamos e ao que sentimos, mais Ele pode atuar e fazer um milagre na nossa vida. Então, não tenha frescura com Deus. Abra o seu coração a Ele. E o Salmo 34, 17 e 18 diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Esse texto me ajudou muito em momentos de depressão. Quando estamos numa fase de depressão, se há uma coisa que nós não sentimos, é a presença de Deus. Existe um desajuste tão grande na nossa estrutura neuroquímica que você não consegue nem sentir a presença de Deus. Quem já teve depressão sabe o que eu estou dizendo. Até a luz do sol durante o dia, ela não está brilhando como deveria brilhar para nós. Agora, por que esse texto me ajudou? Porque esse texto diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Ou seja, Deus está perto de mim, mesmo que eu não o sinta. Deus não depende dos meus sentimentos, Deus não depende do meu equilíbrio emocional para Ele estar perto de mim. Ele está perto de mim do mesmo jeito. Então, se você está agora com depressão, saiba que mesmo você não sentindo a presença de Deus, Ele está com você, porque Ele não depende da tua saúde e dos teus sentimentos para estar com você. Ele é onipresente e o amor dele por você é infinito. Então se apegue a isso e não desista e siga adiante. Sétima dica, estamos chegando no final. Dialogue com o eu. Leandro, você está dizendo para eu falar sozinho, além de eu falar com Deus em oração, para eu falar comigo mesmo? Exatamente isso. Leandro, você está dizendo para eu ser um maluco que fala por aí sozinho consigo mesmo? Não estou dizendo isso também. Deixa eu dizer uma coisa. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi em psicoterapia, para me acalmar, foi dialogar comigo mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso em terapia, agradeço a Deus pelas minhas terapeutas que me ensinaram isso, né? Mas a Bíblia já tinha este conceito, esta técnica psicoterápica, a Bíblia já ensinava há mais de 3.000 anos. Quer ver? Salmo 116, verso 7. Há outros salmos em que você vê o salmista dialogando com o eu. Será que foi por acaso que Deus colocou isso no texto bíblico? Ou seja, a Bíblia fazia psicologia, amigos, antes de a psicologia sonhar em existir como ciência. Presta atenção, você que é um cético. Será que você não deveria dar mais chances à Bíblia para provar a você o que ela realmente é? Salmo 116, verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego. O salmista está falando com ele mesmo. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Isso aqui é psicoterapia. Há mais de 2.000 anos antes de Cristo. 1.500 anos antes de Cristo. Dialogue com eu. Quando você estiver com angústia, estressado, cansado, conversa com você mesmo. Leandro, por que você está assim? O que aconteceu durante o dia? Será que você não seguiu uma boa rotina? Será que você exagerou por um lado e
acabou sendo negligente com outro? Leandro, que tipo de gatilho disparou em você essa avalanche de sentimentos que fez com que você chegasse ao final do dia com a mente acabada? Esse diálogo com eu não é loucura, ele é saudável. E além de eu aprender isso no consultório de psicoterapia, a Bíblia já ensinava a respeito. 8ª dica. Aos sábados, tenha contato com a natureza. Talvez você seja um cristão que guarde e observe o domingo. Eu não estou aqui para argumentar com você agora acerca do dia de guarda. Eu já faço isso em outros momentos, especialmente no programa Na Mira da Verdade. Mas eu queria mostrar aqui para você um dos hábitos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendia que ao mesmo tempo em que devemos adorar a Deus, nós precisamos entrar em contato com a natureza que foi criada por Deus. E aqui nós percebemos que um dos hábitos religiosos do apóstolo Paulo era observar o sábado. E quando o apóstolo Paulo estava em um local onde não tinha uma sinagoga judaica, ele cultuava a Deus em meio à natureza. Você quer ver? Isso era no sábado. Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Não havia uma sinagoga judaica nessa região de Filipos, e ele foi adorar a Deus, pregar a palavra de Deus para algumas mulheres que estavam ali, em meio à natureza. Você precisa sair um pouco da selva de pedras, que é a cidade, e ir ter contato com a natureza. Eu me recordo, amigos, com muita saudade da época que eu morava em Palmeira das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Eu tinha um contato com a natureza e eu me recordo, eu não sabia na época que eu tinha, além do toque, dos tiques e alguns momentos depressivos, eu não sabia que eu estava no transtorno do espectro autista nível 1. Mas olha, o contato que eu tinha com a natureza, pés descalços na terra, caçar no meio do mato, comer nozes no meio do mato, frutas silvestres, escutar o som da natureza, o som do mato, o som de um riacho, jogar bolinha de gude, me sujar bastante. Deus equilibrava as minhas emoções através deste contato com a natureza. Então eu digo para você, crie alguma situação em que você possa pelo menos uma vez na semana sair da selva de pedras e ter um contato maior com a natureza. Isso vai restaurar você. Isso vai lhe dar energia suficiente para enfrentar a sua semana. E agora, quero ir para a última dica com você. 9 dicas eu apresentei aqui para você. Total de 9 textos bíblicos, para você perceber o quanto a Bíblia pode e vai lhe ajudar a lidar com o cansaço. A última dica que eu dou para você, e eu quero que você digite aqui nos comentários, qual dessas dicas mais impactou você? Qual delas está mais de acordo com a sua necessidade? Eu quero saber. A 9ª dica, desabafe com Jesus Cristo sobre tudo aquilo que lhe incomoda. Lembra-se quando eu falei anteriormente que não devemos ter frescura para com Deus? Aqui eu repito este conceito. Você precisa falar com Jesus Cristo sobre tudo aquilo que lhe incomoda. Alguém deixou você com raiva? Fala para Deus, Deus, a minha vontade é quebrar a cara desse indivíduo, mas me ajuda a não fazer isso? Me acalma. Não adianta você dizer para Deus o seguinte, Senhor, eu vou orar pelo meu inimigo, se no interior você quer matar ele. Então o que você faz? Seja honesto emocionalmente com Deus. Durante o seu dia, um chefe chato lhe estressou e você chegou em casa totalmente esgotado emocionalmente, fala com Deus sobre esse chefe chato. Mas não mascare aquilo que você sente. Eu aprendi uma coisa interessante, que no consultório de psicoterapia, quanto mais honesto emocionalmente eu era com as minhas terapeutas, mais elas poderiam me ajudar. E no âmbito espiritual não é diferente.
Quanto mais emocionalmente honesto você for com Deus, mais Ele poderá te ajudar. E em Mateus 11, 28 a 30, texto muito conhecido, Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, seja emocionalmente, seja fisicamente, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala ali que o jugo dele é suave, ou seja, as dificuldades de uma vida de discípulo, elas existem. Mas o jugo de uma vida de discípulo é muito mais suave e é infinitamente agradável em comparação que o jugo que o mundo ou que Satanás querem colocar sobre você. Então o que você vai fazer? Você vai ir até Jesus Cristo e você vai aprender a falar com Jesus Cristo sobre tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que lhe incomoda. E aí eu finalizo com 1 Pedro 5,7. Olha o que diz esse texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é algumas das suas ansiedades. Não é apenas falar com ele sobre aquelas coisinhas boazinhas ou menos ruins. Não, é para falar sobre tudo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Ele ama você. Ele está interessado nos seus sentimentos, nas suas emoções. Ele está interessado no seu bem-estar. Então você pode falar com Cristo sobre tudo aquilo que você sente, sobre tudo aquilo que você pensa, sobre tudo aquilo que lhe incomoda, na maior transparência possível. Essas 9 dicas prepararão você para, com o tempo, ter a segurança do apóstolo Paulo. Você lembra qual era a segurança que ele tinha? De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Experimente essas 9 dicas. Mesmo que você não creia na Bíblia. Não questione agora. Primeiro experimente e questione depois. O que uma vida de ceticismo lhe trouxe até agora? Dê a você mesmo agora o benefício da dúvida. Duvide do ceticismo, experimente essas 9 dicas bíblicas e aí depois você questiona ou não questiona. Que Deus te abençoe, que esse restante de programação seja uma bênção na sua vida e na vida da sua família.